Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos advogados, minhas amigas advogadas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje é dia de falar sobre canal de denúncias e o papel jurídico, claro, e o compliance invisível. Fica até o final que este episódio vai ser sensacional para você. Você vai aprender com a gente, como sempre. Tem um baita especialista aqui para compartilhar conhecimento de uma vida gratuitamente com você. Mas antes, é importante lembrar que estamos em vídeo no YouTube e no Spotify, em áudio em todas as demais plataformas de consumo de podcasts. E também agradecer aqui, pois esse episódio está sendo apoiado pela Contato Seguro. Conheça nosso canal de denúncias e fortaleça seu compromisso de proteger as pessoas que constroem o futuro do seu negócio. É hora de cuidar de quem cuida do sucesso da sua empresa. Saiba mais em canaldeetica.com.br. Bom, vamos lá. Canal de denúncias e o papel jurídico no episódio 153 do Juriscast. Como de costume, como sempre acontece aqui, precisa de um especialista, alguém que vive o tema da nossa conversa aqui na prática, e hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos receber aqui Marcelo Borowski Gomes. Ele é engenheiro eletricista, formado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com especialização em negócios, administração e gestão de negócios pela Babson College. Possui também experiência em administração de negócios e gestão corporativa, com longa carreira na Siemens. Ele é conselheiro consultivo em comitês de ética de empresas nacionais e multinacionais. É também professor de cursos de MBA executivo nas disciplinas de governança corporativa e compliance. Acumula as funções de diretor executivo e sócio da empresa Compliance Total Consultoria e professor da FGV, do Grupo Ser Educacional e FIA Business School, além de ser autor dos livros Compliance, Fundamentos e Reflexões para a Integridade nas Empresas e Governança, Compliance Contemporâneos, e temas aspectos teóricos e práticos, ambos pela editora Lumens. Feita aí a devida apresentação desse belíssimo currículo, Marcelo Borowski Gomes, seja muito bem-vindo ao Juriscast. Olá, Facchini, tudo bem? Primeiro, gostaria de agradecer a vocês pelo convite de poder estar aqui no Juriscast, falando com vocês sobre esse tema tão importante, né, que são os programas de integridade e também o canal de denúncias, o papel do canal de denúncia nos programas de integridade. Espero que todos os nossos ouvintes e as nossas ouvintes curtam aí o conteúdo que a gente vai discorrer aqui nos próximos minutos, né? Então, estou aberto aí para a gente começar. Vamos lá. Vamos lá. Nossa audiência aqui é curiosa e eu sou curioso, e quando a gente vai falar de um tema corporativamente falando, né, tão importante como é o caso de ter um canal de denúncias e essa relação do jurídico, compliance com essa temática, eu gosto de começar contextualizando a nossa audiência. Então, o canal em si, quando vem à minha mente aqui a ideia de um canal de denúncia, eu penso em duas áreas, né? Penso no RH, controlando essa gestão de pessoas e a relação inevitável entre elas, e penso também no jurídico, como ali, normalmente dentro das empresas, um centralizador de demandas, das análises mais técnicas, né, da relação jurídica dessas demandas. E, de um tempo para cá, começaram a ser introduzidos nessa relação, nessas necessidades, outros assuntos, né? Então, o jurídico passou a não tratar diretamente dessa temática, veio a Lei 14.457, né, que obriga também a implementação de um canal de denúncias em determinado tipo de empresa, teve a Lei 14.611, que também tem a relação com o tema, Lei 12.846, que coloca o programa de integridade no radar aí da gestão, um monte de legislação para organizar e centralizar essa temática dentro das empresas. Fala um pouquinho para a gente, de maneira geral, né, como é que esse bando de legislações e de temas técnicos específicos se conectam e como é que é o
uma demanda normal, habitual, comum, dentro de uma empresa, para quem não sabe, não trabalhou na área, não é especialista, como é que isso normalmente se reflete numa empresa? Aparece esse tema dentro de uma empresa e por onde que as coisas começam a se conectar? Uma excelente pergunta, Facchini. E aí, né, dentro da nossa experiência, quer dizer, tanto como sócio de uma empresa que implanta programas de integridade no Brasil, a gente implantou mais de 300 programas de integridade no Brasil, a grande maioria deles junto com a Contato Seguro, e também o fato da gente dar aula na academia. E quando a gente fala do papel do jurídico e do papel do canal de denúncias dentro da governança corporativa de uma empresa, na realidade a gente precisa voltar um pouco no tempo aí, né? Um tempo que eu já tinha nascido, talvez você não tivesse nascido ainda, lá na década de 70, quando acontece o caso, os Estados Unidos lançam a primeira lei, a FCPA, Foreign Corruption Preventive Action, que é a lei americana que trata, né, vem do escândalo do Nixon, lá do Watergate, muito estudado por todos, com certeza pelo público que está nos ouvindo, porque isso é história na área jurídica, e a FCPA traz a obrigação da implantação do programa de integridade, né, do canal de denúncias, isso lá na década de 70. Depois, mais tarde, veio a SOX, né, junto também com a história do problema que houve, né, com a empresa americana, que agora me faltou o nome aqui, a cabeça, mas... financeira, né? Só que financeira também. Foi, exatamente. Na realidade, nós tivemos um escândalo o escândalo jurídico que aconteceu no início do século, na época do ano 2000, onde nós temos aí a Enron, lembrei o nome agora, a Enron trazendo esse problema de uma fraude jurídica. Esse tema da Enron trouxe até a extinção de uma das Big Five à época, né, a Arthur Andersen também, que acabou recebendo um abraço de afogado da Enron naquele momento. Então, o tema de implantação de programas de integridade, quando a gente fala de anticorrupção, ele já vem de muito tempo e a área jurídica sempre foi protagonista nesse tema todo. Logo em seguida, o Brasil passa pela Lava Jato, passa pela promulgação da lei anticorrupção, a Lei 12.846, e do decreto dela, em 2013, 2015, e com o advento da Lava Jato, do mensalão, né, e a promulgação da lei, a gente então passa a ter a aceleração da implantação de programas de integridade no Brasil, muito forte, e sempre esse tema com um protagonismo muito forte da área jurídica, né? Como você colocou, agora vindo já para mais próximo aqui, quando a gente trata do tema do RH, a Lei 14.457, então, traz a Lei 14.457, também conhecida como Emprega Mais Mulheres, né? Ela traz a necessidade da implantação do canal de denúncia para empresas com mais de 50 colaboradores. Para o relacionamento interpessoal, para tratar especialmente da questão de assédio contra mulheres. Então, a gente vê a área de RH entrando com muita força nesse tema também. Eu te diria o seguinte: nós estamos há mais de 10 anos implantando programas de integridade, e a gente vê lá em 2016, 2017, 2018, onde raramente uma reunião nossa não iniciava e terminava com a área jurídica. Hoje, na implantação dos novos canais de denúncia, dos novos programas de integridade, a gente vê um protagonismo muito grande da RH e a área jurídica entrando muito forte na composição dos comitês de ética. Legal. Então, a área jurídica sempre sendo, né, uma peça fundamental dentro da composição dos comitês de ética, mas o RH puxando esse tema do assunto do canal de denúncia dentro das empresas. Então, para a gente dar uma contextualização global nos últimos anos, é isso. Tá?
Legal, tô ouvindo aqui, é legal conversar com quem já tem experiência completa, né? E você ter essa visão tanto, né, da inserção do RH, que é mais recente, quanto do jurídico, que já tem um histórico e vai continuar tendo. Mas aqui no Juriscast, como a nossa audiência é mais jurídica, eu estava tentando pensar aqui com a cabeça de um advogado, né? Poxa, um canal de ética, né? O próprio programa de integridade dentro da empresa, logicamente, ele é uma exigência por determinação legal, como você falou, em empresas com determinado número de funcionários. O RH tem o interesse de manter aí uma boa relação, né, uma relação saudável entre os funcionários, funcionárias e todos os colaboradores, independente do nível hierárquico. Mas o jurídico é parte do trabalho dele evitar problemas, né? Então, estou aqui pensando na relação do jurídico com essa temática, que ele deve se colocar numa posição de, poxa, como é que eu nos protejo, como é que eu protejo a empresa? E vai procurar lá, provavelmente, algum tipo de evidência para demonstrar boa-fé, se tiver algum problema, para atenuar a responsabilização, né, para se precisar fazer algum tipo de apuração, algo do tipo que ele tenha os melhores insumos a ponto de conseguir ajudar a empresa a se eximir de responsabilização. Agora, a partir dessas últimas duas legislações, né, passa a ter fiscalização, né, passa a ter um ente externo podendo ter acesso, podendo ter algum nível de influência nesse tema, e o jurídico, logicamente, tem interesses, né? Então, como é que você vê que esse canal participa aí do acervo dentro de um departamento jurídico e como pode ajudar na rotina, no dia a dia da empresa, em especial para a área jurídica? Muito boa pergunta, Facchini. Eu vou dividir essa resposta em duas partes, tá? Uma delas é quando a gente implanta o programa de integridade em linha com a Lei 12.846. E aí o órgão fiscalizador, a Controladoria Geral da União, quer dizer, nós estamos falando aí de implantação de programas anticorrupção dentro das empresas, né? Aliás, recentemente nós tivemos a maior multa aplicada da Lei 12.846, de multa anticorrupção aplicada no Brasil, né? Um tema de sonegação de impostos aqui em São Paulo, de uma varejista, e uma multa de R$1 bilhão, quer dizer, nós estamos falando de muito dinheiro. Quando a gente implanta o programa anticorrupção, o decreto que regulamenta a Lei 12.846, que é o decreto 11.129 de 2022, ele traz no artigo 57 dele 15 incisos. E esses 15 incisos determinam o que é um programa de integridade efetivo aos olhos da Controladoria Geral da União. Mas o mais interessante, a gente vê que a Lei Anticorrupção, no seu artigo 7, no inciso 8º, ela tem, para atenuação das multas e de todo o arcabouço de punições que a empresa pode receber quando ela tem um problema com o tema de corrupção, o decreto traz uma redução de multas caso a empresa possa provar de que ela tem o programa implementado de acordo com esses 15 incisos do decreto. E aí o papel do jurídico é fundamental. É fundamental para entender os 15 incisos, entender como é que se implanta, quer dizer, vai desde o inciso número 1, que é a implantação, que é o tone at the top, ou que é a participação da alta direção dentro do programa de integridade, passando pelo inciso 10, que é o canal de denúncia, chegando até o inciso número 15, que é um sistema de melhoria de todo o programa, onde o canal de denúncias ela é uma ferramenta dentro de um contexto e que o jurídico ele tem aí um papel importantíssimo de garantir que esses 15 incisos estejam atendidos pela empresa. Então, Lei 12.846, Lei de Corrupção. Agora vamos falar da Lei 14.457 e da 14.611 e da NR1, que você falou agora. Aqui nós saímos da CGU para o MTE, né, o Ministério do Trabalho e Emprego, onde a gente vê uma fiscalização já bastante forte em alguns estados do MTE. Né?
a gente já encontra, e se você der um Google, você vai encontrar já multas aplicadas pela não aplicação dos programas de integridade com a existência do canal de denúncia para empresas que têm denúncias de assédio moral, assédio sexual, feitas no Ministério Público, né? Quer dizer, a partir daí, a gente, então, tem multas aplicadas e o MTE, quando chega na empresa, a primeira pergunta que ela faz: vocês implantaram o programa de integridade? Vocês têm o canal de denúncia? Vocês podem me mostrar o registro das denúncias? Quais são os relatórios de investigação interna que vocês utilizaram? Quer dizer, quais foram as decisões e medidas adotadas para aquelas denúncias que foram consideradas verdadeiras, né? Afinal de contas, denúncia é só uma denúncia, ela precisa ser investigada para saber se ela de fato aconteceu. Como é que a empresa protege da retaliação? Como é que ela protege os denunciantes nesse processo como um todo? Quer dizer, desde a implantação do Código de Conduta, passando pela implantação do canal de denúncias e também todo esse processo de investigação interna, essas são evidências que são usadas e são mostradas para o Ministério Público quando a empresa ela é acionada por uma denúncia que é feita por lá. Aliás, os Ministérios Públicos têm feito cartilhas e têm feito vídeos que têm viralizado, em alguns casos, sendo distribuídos pelos sindicatos, sendo distribuídos pela mídia eletrônica, né? E isso tem feito com que o assunto assédio, o que é assédio, o que não é assédio, tenha sido muito discutido ultimamente. Os treinamentos que a gente tem feito tem sido muito nesse sentido, né? Quer dizer, como é que se dá e aí, a partir do assédio, você identifica outros pontos onde o advogado tem uma presença fundamental, que é a participação dele na criação das políticas e procedimentos que estão dentro da empresa para isso, e um trabalho muito junto com o RH, que hoje, né, o famoso RH evoluindo para gente gestão, né, fazendo com que esse trabalho em conjunto entre a área jurídica e a área de gente de gestão das empresas seja cada vez mais importante. Veja, Facchini, que nós estamos falando de lideranças como eu, 60 a mais, quer dizer, que aprenderam a liderar de uma forma lá no século passado, em que manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é mesmo? Hoje a gente precisa repensar, a gente tem que revalidar, tem que entender que o mundo ele é diferente e as lideranças cada vez mais precisam entender esse papel, e a área jurídica entra trazendo quais são os riscos jurídicos e como é que a gente protege a empresa, como é que a gente protege os líderes que estão dando feedbacks, que estão trabalhando na gestão das pessoas dentro das empresas. Tá? Que legal! E você falou na pergunta anterior sobre a sua experiência que você implantou, acho que foi essa palavra que você usou, implantou software relacionado a essa temática, e com o que você estava falando agora do ponto de vista da denúncia, né? A denúncia ela é um dado sensível para quem está denunciando, mas a partir do momento que ela chega na empresa, ela também é um dado sensível, pode ser um dado sensível relevante, porque trata de situações, pessoas, etc. E como você falou de tecnologia, que você implantou tecnologia, acompanhou aí a implantação, eu estava aqui pensando sobre tecnologia. Aqui no Juriscast, acho que a gente já fez uns 10 episódios sobre tecnologia, em especial sobre IA. A cada ano que passa, a gente vem falando sobre temáticas, ou sobre a evolução da temática, mas a tecnologia ela é inseparável do direito e da gestão. Então, nesse momento que a gente tem vivido agora, de IA para cá, IA para lá, GPT, Gemini, Claude, acredito, né, não é minha área de atuação, não atuo nessa área, mas imagino que o canal de denúncia, né, as obrigações legais relacionadas a ele, agora dependam ou tenham grande relação com uma camada tecnológica dentro das empresas, e as empresas estão falando de usar inteligência artificial para
ter mais poder de gestão, ter mais agilidade, ter mais eficiência. E eu fiquei me perguntando aqui sobre, poxa, qual é o dilema? Existe algum dilema ou não sobre utilizar inteligência artificial em um canal de ética? Se existe aqui algum tipo de dúvida jurídica sobre a temática, né? Se já existe algo, se existe algum tipo de proibição sobre essa ideia de utilizar a inteligência artificial até no próprio atendimento das denúncias, na triagem das denúncias, e se isso levanta algum tipo de questão jurídica sensível, até lá para LGPD e para o compliance, né? Se tem alguma relação com sigilo, com proteção de dados. Como você entende que as empresas precisam conciliar essa relação entre dado sigiloso, dado sensível, mas utilizando o que a tecnologia tem de melhor a seu dispor? Muito bom. Mais uma vez, uma pergunta bastante que a gente discute bastante no dia a dia da implantação dos programas de integridade e dos canais de denúncia, né? Os bons canais de denúncia, como a Contato Seguro, Facchini, né, líder no Brasil para esse tema, eles trazem uma possibilidade de você fazer a sua manifestação no canal, pelo menos de 3 formas, né? Uma delas, o famoso 0800, né? Então, você veja que a Contato Seguro tem mais de 100 psicólogos hoje lá em Porto Alegre, atendendo a manifestações de quem prefere fazer ainda no telefone, né? Para você ter uma ideia, a média de uma ligação de denúncias, quando a pessoa se sente à vontade, é mais de 40 minutos. Quer dizer, você está falando quase de uma sessão de terapia mesmo, né? E a pessoa, então, ela está ligando no 0800, esse 0800 protegido, o psicólogo está fazendo as anotações do que está sendo dito naquela manifestação, e tudo isso dentro de um sistema que ele é armazenado por servidores controlados. Acho que aí está o grande pulo do gato. Quer dizer, a gente precisa ter servidores controlados, servidores que tenham a capacidade de estarem em linha, não só com a LGPD, mas com todas as leis de proteção de cibersegurança que estão disponíveis para esse tema. Afinal de contas, nós não estamos tratando apenas de dados pessoais, nós estamos falando de dados pessoais sensíveis, né? Uhum. E então 0800. O segundo é o site, né? Quer dizer, você vai lá, entra no site, coloca o nome da sua empresa, digita uma série de perguntas. Você está dentro de um site protegido, de novo, você está dentro de servidores controlados, com a proteção com as proteções de cibersegurança que são previstas pela lei, inclusive pela lei LGPD. Bom, a terceira são aplicativos. E aí você pode utilizar os aplicativos, você faz o download do aplicativo da empresa que está ali fornecendo serviço terceirizado de gestão de denúncias. E um deles, né, falando mais especificamente sobre o Contato Seguro, é a inteligência artificial através do WhatsApp. O WhatsApp vai te atender dentro de uma comunicação que ela está criptografada, e esse WhatsApp vai recolher os dados através de uma conversa da inteligência da IA generativa contigo, daquilo que você quer relatar. No final da conversa, a IA vai dizer, Facchini, o que eu entendi do que você falou é isso. Você vai dar o seu acordo, você vai dar o seu de acordo, e a partir daí, esse string de informação vem protegido para dentro do servidor controlado. Quer dizer, mais uma vez, nós estamos falando de serviços criptografados e estamos falando de uma ferramenta que ela está toda dentro de um arcabouço tecnológico protegido para esse fim, né? O que a gente não pode, e esse tema é um tema bastante discutido também, é a IA armazenar dados de servidores não controlados. Isso aí é um problema, né? Mas a partir do momento que eu estou conversando com você, a IA organiza a informação dentro do WhatsApp e manda o string de informação via um protocolo criptografado de informação para um servidor que é controlado, isso está
tecnologicamente hoje dominado, tá certo? Agora, é importante que o denunciante, né, o manifestante, no momento que ele comece a interação, que o manifestante pode escolher 0800, o site da Contato Seguro, pode escolher o aplicativo, pode utilizar o WhatsApp com inteligência artificial, que a transparência seja dada para ele. Quer dizer, que desde o início, né, são os artigos 9º e 10º da LGPD, de que a gente tenha esse privacy by design feito desde o início. Quer dizer, de fato, o manifestante tem que ser informado da segurança que ele está correndo, da segurança que ele está tendo no momento que ele faz a denúncia por meio daquele sistema. Um tema que você não perguntou, mas que é um tema que está aqui, só esse tema já daria um outro podcast, que é a questão da decisão disciplinar. Quer dizer, você recebe a manifestação é plausível, se faz uma investigação interna, essa investigação interna é encaminhada para um comitê de ética, e esse comitê de ética decide por uma aplicação, pela aplicação de uma medida disciplinar. Esta medida disciplinar aplicada por inteligência artificial que é a grande polêmica do momento. Para o canal, a gente não tem grandes polêmicas. Entendi. Boa distinção. Talvez agora... Eu entendi, né? Como eu não entendo aí dos detalhes da área, é legal saber a existência das duas partes do processo, e faz todo sentido. Né? A decisão, que é o que gera sanção, que é o que pode gerar prejuízo, pode gerar algum tipo de alteração na relação instituída, não faz sentido que ela seja feita automaticamente apenas por uma tecnologia, tem que haver um humano. Legal. Nesse caso, a revisão humana ainda é obrigatória, tá? Show. Bom saber. Isso é legal pontuar, porque para quem está nos ouvindo aqui, está nos assistindo e não é especialista, está aqui para aprender com você, é legal saber que existe essa especificação clara e, por consequência, caso esteja aí no momento de pensar numa aplicação similar na sua empresa está crescendo, está chegando ali no patamar da necessidade de adequação legal, está aqui um ponto relevante para você considerar na hora que estiver avaliando a melhor forma de resolver esse problema aí dentro da sua empresa. Show de bola. Para quem é do escritório de advocacia também, para prestar uma boa assessoria para os seus clientes que são empresas, né? Você, como escritório de advocacia, também tem uma responsabilidade aí de levar essa temática, ou essa dúvida, ou essa preocupação para os seus clientes, né? Existe a determinação legal, existe um tamanho de empresa, né, Marcelo? Minimamente definido. Se o seu cliente se encaixou em algum momento, é legal que ele saiba que tem mais uma legislação para ser adequada. Apenas uma pequena correção, Fatini. Nosso escritório é um escritório de consultoria. Nós temos os escritórios de advocacia que nos suportam no momento em que a área jurídica ela é necessária. Nós implantamos a governança como um todo e utilizamos a ajuda de escritório de advocacia no momento no momento que é exigido. Eu vou te dar um exemplo. No momento que a gente faz uma investigação interna, descobre um problema criminal, imediatamente a gente acessa um escritório criminal para nos ajudar nos passos seguintes, entendeu? Quer dizer... Sim, desculpa. Eu falei você, mas eu estava me referindo com você da audiência. Em geral. Tem escritórios, tá? Não estava falando do seu específico, mas... eu acho que talvez, eu não sei aqui, né? Eu não sei quantas vezes no Juriscast aqui tem um engenheiro fazendo um podcast, né? É o caso aqui hoje. É bem comum, a maioria aqui é advogado, e também é advogado. Engenheiro, acho que é a primeira, se não é a primeira, é uma das primeiras vezes, viu? Está de parabéns. Inclusive, já deixo aqui as minhas desculpas se o meu juridiquês não está muito bom, mas é nosso dia a dia. Quando eu era diretor na Siemens, eu fui diretor na Siemens na área de energia, média tensão. A gente tinha um corpo de advogados muito bons nos atendendo, e quem estudou compliance sabe disso. A Siemens, nós aprendemos... Você tem duas formas de aprender compliance.
é no amor ou na dor, sabe? E nós lá na Siemens a gente aprendeu na dor. A Siemens tem um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil. Nós fizemos o primeiro acordo de leniência para o cartel do metrô lá em 2013. Essa é uma história bastante conhecida em que nós, os engenheiros e os advogados, trabalhamos juntos na confecção do acordo de leniência. Foi um dos primeiros, ou o primeiro acordo de leniência no Brasil na época, e para esse tema, né, um tema de cartel. E depois esse tema acabou trazendo para a gente toda a expertise para que a gente pudesse, na sequência, implantar programas de integridade pelo Brasil. Olha aí, você está gostando desse episódio, meus amigos? Curta o episódio, compartilhe o episódio com seus colegas que também estão estudando aí LGPD, compliance, ou estão precisando saber mais sobre essa temática que a gente está discutindo aqui hoje, sobre canal de denúncia, sobre o programa de integridade como um todo. Não é sempre que a gente tem um engenheiro dando aula aqui para a gente, então vamos aproveitar, compartilhar esse episódio e se tá gostando muito, avalia com as estrelinhas aí também, seja com like, com coração, avalie e deixa um comentário para a gente saber o que você está pensando, que assim a gente continua produzindo episódios cada vez mais legais para você. E aproveitando... E a gente está... desculpa, Facchini. Não, pode falar, fica à vontade. Não, aproveitando que você me fez lembrar, né, nós lançamos um livro de compliance, que ele está indo para a 3ª edição. E curioso de que a editora que está lançando o nosso livro de compliance é a Lumen Juris, quer dizer, é uma editora fundamentalmente da área de legal, né? Então, da área jurídica. Então, fica aí mais esse registro. A gente está sempre junto com vocês. Legal, muito obrigado. Falando em junto com vocês, quero agradecer a Contato Seguro que está apoiando esse episódio. Mais de 15 anos líder aí de mercado em implementação de uma solução tecnológica aí de canal de denúncias, presente em mais de 3.000 empresas. Então, se sua empresa está crescendo, a empresa do cliente aí do seu escritório de advocacia está crescendo, acessa lá, canaldeetica.com.br e busque aí o apoio da Contato Seguro nessa implementação. Marcelo, tô aqui vestindo o sapatinho de quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, e pensando, poxa, evolução tecnológica, IA, mas a minha empresa ainda não precisa, ou minha empresa aqui a gente já está adequado, né? Não preciso de me estressar agora com IA e com sistema e com legislação, mas existem critérios objetivos na legislação que enquadram uma empresa nessa necessidade, e como você já bem citou, existem critérios também de como esse programa deve ser implementado e quais são os critérios para que ele seja bem sucedido e não suscetível ou menos suscetível a problemas. Você que está aí na área, na trincheira, todo dia falando sobre isso, quais são os erros mais comuns que você ouve, né, ou as dúvidas mais comuns que você ouve em empresas que acham que já estão adequadas, né, mas que na verdade não estão? O que é mais comum para a gente ver se vai servir esse chapeuzinho na gente e na audiência aqui? Olha, Facchini, né, quando a gente dá as nossas aulas lá na Fundação Getúlio Vargas, eu sempre digo o seguinte, que a gente precisa, assim, para fazer um desenho didático, compare o programa de integridade como se fosse uma mesa de 4 pés, e para que essa mesa pare em pé, ela precisa ter esses 4 pés, caso contrário, ela vai ficar bamba. Uma das pernas é o tone at the top, o dono tem que querer. Se o dono não quiser, meu amigo, se o dono está fazendo só para inglês ver, é perda de tempo. Nós estamos fazendo algo só para atender uma questão jurídica, né, ou uma questão legal, e a gente, na primeira vez que nós tivermos que atuar com o programa, a gente não vai conseguir fazer esse programa gerar valor para a empresa. Então, o dono tem que querer. O segundo é a gente ter um código de conduta, que aí a área jurídica entra fortemente para ajudar a montagem desse código de conduta, com os treinamentos para todos os colaboradores. Quer dizer, as pessoas têm que saber o norte. As pessoas que trabalham numa empresa precisam saber o que pode e o que não pode, né? O canal de denúncias é a terceira perna dessa mesa, a gente já falou sobre isso, um canal de denúncia que proteja o denunciante, que dê
segurança para que as pessoas possam fazer uma manifestação. Aliás, muitas vezes a nossa consultoria é acionada, Facchini, dizendo assim: poxa, Marcelo, fiquei sabendo que a tua empresa implanta programas de integridade, eu não posso nem acreditar, o meu braço direito estava me roubando há 5 anos aqui na empresa, empresas pequenas, tá? Empresa de 50, 40, 30 pessoas, e o sócio chega para mim, o meu braço direito estava me lesando e com certeza tinha mais gente sabendo que ele estava fazendo isso, as pessoas não vieram me contar. Eu falei: claro que não, as pessoas têm medo de retaliação. As pessoas têm, ou não acreditam que o teu braço direito, que era uma pessoa que você confiava tanto, que você ia atrás desse problema, né? Para isso que você precisa de um canal que proteja as pessoas e que elas tenham segurança para poder trazer a você os problemas. E a partir daí, nesse exemplo que eu estou te trazendo, não foram nenhum nem dois, todo mês acontece um caso como esse, em que o dono, o sócio, percebe que precisa de algo, mesmo antes da obrigação legal, né? Como valor agregado para ele, para ter uma governança que de fato atenda. E a quarta perninha dessa mesa, Facchini, é consequência. Quer dizer, se a denúncia chegar e ficar parada lá, a gente não investigar e não aplicar a medida disciplinar, as pessoas vão desacreditar e esse sistema passa a ser um sistema para inglês ver de novo, tá certo? Então, o dono tem que querer, a gente precisa ter um código de conduta com treinamento para todo mundo, o canal que traga confiança para as pessoas e um sistema com o comitê de ética, com a área jurídica presente nesse comitê de ética, protegendo a empresa, protegendo os diretores estatutários da empresa e que dê consequências para aquelas denúncias que foram verdadeiras. Esse se a gente conseguir isso, de empresas de 10 a 100 mil pessoas, a gente já está bem. Você tocou num ponto relevante, né? Entre empresas de 10 a 100 mil funcionários, legal. Tudo é muito diferente de uma empresa pequena de uma empresa grande. Né? Imagino que nesse caso aqui, não sei se as exigências serão diferentes, mas o processo eu tenho certeza que será diferente, né? Mas você que está aí fazendo isso com tantos clientes, imagino que você deve conversar com empresas de todos os portes. Você viveu, né, nessa experiência que você citou, certo? Na Siemens também, a visão da Siemens. Mas para empresas de menor porte ou de maior porte, o que muda na obrigatoriedade e na estruturação do canal de denúncias quando a gente compara uma menor com uma maior? Tem diferenças relevantes que a nossa audiência precisa conhecer para conseguir utilizar essa informação de maneira melhor e mais eficiente? Bom, vamos primeiro pela questão legal, tá? Legalmente, a Lei 14.457, ela traz muito claramente a obrigação por porte, né? Quer dizer, a Lei 14.457 ela diz o seguinte, que empresas com até 20 funcionários, que são microempresas ou EPPs, essas não são obrigadas a ter o canal de denúncia. Tá? Então, até 20. Agora, se você não tem um canal de denúncias, de novo, eu trago o exemplo do sócio que foi lesado e as pessoas não tinham um canal de comunicação que confiassem, que não tivessem medo de trazer os problemas que a empresa tem. Né? Então, mesmo empresas pequenas, você tem que ter um canal que proteja quem está a fim de ajudar a empresa. Entre 20 e 50 colaboradores, a lei não detalha a obrigatoriedade expressa, mas ele traz o registro de que a melhor prática recomenda a implantação de um canal simplificado, um canal que eventualmente seja um canal só com o site, só com o aplicativo, né, sem o 0800, por exemplo, que eu coloquei agora há pouco, que são canais hoje, Facchini, que são extremamente, tem um custo-benefício extremamente positivo, né, para empresas desse porte. E com mais de 50 funcionários, estou falando da Lei 14.457 agora, a obrigatoriedade é clara, tá? Tem que ter um canal acessível, sigiloso e com apuração garantida, que a apuração garantida vem depois da implantação do canal, vem no comitê de ética, que mais uma vez, eu digo, né, a presença da área jurídica é fundamental. Aliás, quando se implanta um canal de denúncia, né, o termo popular que se usa, lá vem o
o cara da integridade, do compliance e tal, lá vem o Highlander, né, o cortador de cabeça, lá vem aquele cara que o canal está aí para mandar a gente embora, né? Aliás, isso é um dos maiores erros que existem, né? E a gente, quando trabalha com isso, fundamentalmente, né, a gente precisa lembrar que um programa de integridade, um programa de compliance, onde o canal denúncia é uma ferramenta que está dentro dela, ela tem 3 funções principais. Primeiro, proteger a empresa. Nós acabamos de falar no início aqui no início do nosso podcast, de que a CGU, o Ministério Público podem acionar a empresa e nós temos que poder mostrar que essa governança está aplicada, sendo e todos esses documentos, toda essa governança aplicada, registrada, fundamentada, ela é um instrumento de proteção fundamental para as empresas. Então, proteger o CNPJ. Segundo, proteger o CPF de quem tem responsabilidade fiduciária pela empresa. Quem tem responsabilidade civil, criminal pela empresa, tem que poder provar, por meio de um programa de integridade bem aplicado, com um canal bem feito, de que ele fez tudo o que ele podia para evitar que aquele problema que ele está sendo arrolado, de que aquele problema viesse a acontecer. E ele tem essas evidências todas na implantação do programa e do canal de denúncia. E terceiro, e não menos importante, que foi onde você começou me perguntando, Facchini, as pessoas ainda precisam se relacionar dentro das empresas, é isso? Proteger as pessoas de bem. Proteger aquelas pessoas que receberam treinamento, lembra da segunda perna da mesa? Receberam treinamento do canal denúncia, sabem que assédio é proibido, sabem que assédio sexual é proibido, sabem que furtar a empresa é proibido, sabem que tem que lidar bem com os assets da empresa, estão vendo algo errado acontecendo e podem utilizar o canal para fazer uma denúncia anônima, para fazer uma denúncia, para fazer uma manifestação, para proteger a empresa e melhorar o ambiente da empresa, convidando para ir para a concorrência, eventualmente, aquele colaborador que não está afim de seguir os princípios éticos que a empresa determinou como verdadeiro. Tá certo? Então, esses são os três grandes valores agregados que você que está nos ouvindo, no momento que você vai aportar o valor agregado do seu serviço jurídico para o teu cliente, para o teu empregador, esses são os 3 grandes valores que você vai aportar no momento que você aplicar um programa que atenda o artigo 57 do Decreto 11.129 da Lei 12.846, ou então, e também atenda os requisitos da Lei 14.457 e da Lei 14.611. Que legal, que legal. Estamos chegando aqui no final da nossa conversa. O próximo bloco é um bloco para conhecer o nosso convidado, para conhecer você, Marcelo. Mas antes de passar para o nosso bate-bola, eu quero fazer uma pergunta de um momento Mãe de Ná, aqui, futurologia. Em breve, a gente vai ter aí uma nova fase onde as empresas vão ter que lidar com transparência salarial, né? E isso pode ter relação com dados que vêm do canal, que passam pelo canal, pode ter relação com todo o programa de integridade, né? Então, você tem alguma visão sobre esse futuro, alguma dica para quem vai viver esse futuro aí nas suas empresas para se prepararem melhor ou para atentarem a determinado aspecto importante do que está por vir com relação à transparência salarial? O relatório de transparência salarial já é hoje uma realidade, né? A Lei 14.611 deixa muito claro isso, de que você precisa ter o relatório de transparência, esse relatório de transparência tem que estar publicado, e que o canal de denúncias, neste caso, é uma ferramenta para que as pessoas, ao identificarem de que a equidade salarial não está sendo praticada, possam fazer uma manifestação no canal e aí trazer essas diferenças todas. Inclusive, agora em agosto, né, nós vamos ter vai ter que ser enviado, acho que se não me engano, a 3ª edição do relatório de transparência salarial ao Ministério do Trabalho e Emprego, e o canal ele pode e deve ser utilizado, quer dizer, se você trabalha na empresa hoje, ali por julho, quer dizer, agora, você já deve estar trabalhando, revisando as denúncias que eventualmente tenham
trazido essa questão de discriminação salarial. Ali, por início de agosto, você pode consolidar esses dados e até o dia 31 de agosto precisa enviar esse relatório. Se o canal de denúncias trouxe algum elemento que possa mostrar que você tem o programa implementado, quer dizer, o canal implementado e o tema bem comunicado para os colaboradores, você está trazendo uma informação de que o teu sistema ele é maduro o suficiente para atender a lei. Olha, se tem uma coisa que advogado adora é prazo. Você botou aí prazo. Agosto é o mês de usar essa informação a seu favor, a favor aí da sua empresa, a favor da empresa dos seus clientes. Aí, então aproveita e não deixe esse prazo passar, meus amigos, tá bom? Bom, vamos para o bate-bola social aqui. Agora é a hora de conhecer você, Marcelo. São 3 perguntinhas objetivas, rápidas, mas profundas. Então, a primeira é uma palavra que resume compliance para você. Compliance é conformidade. É você atender. Só isso mesmo? Então, que você perguntou compliance. Compliance é conformidade. A melhor tradução de compliance é conformidade. A lei 12.846 traduziu compliance por integridade. Mas integridade, Tiago, a gente que dá aula de ética quando a gente dá aula de ética na fundação, a gente vê que a gente está falando de valores que estão em prol do bem comum, né? E integridade é mais do que isso. Integridade é fazer o certo, mesmo que não esteja escrito. Integridade é fazer o certo, mesmo que não esteja ninguém olhando, né? Agora, compliance é cara crachá. Compliance atenda o que está escrito. Show! E qual é o livro que todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, deveria ler? Independente se é advogado, se é do compliance, se é engenheiro eletricista, qual é o livro que não pode faltar? Bom, eu vou ter que fazer o merchan. O merchan, né? Então, aqui tá ele, né? Está saindo a 3ª edição, como eu comentei agora, né, da Lumen Juris de Direito, que é Compliance, Fundamentos e Reflexões sobre Integridade nas Empresas. Um dos autores sou eu, né, além do Wagner Ost, Fábio Lopes Soares e Carolina Strobel. Aqui, esse é um livro para ler. Não são aqueles livros de 500 páginas de consulta. Ele, de fato, é um livro que ele conta a história do compliance, que ele fala basicamente um bom pedaço disso que nós estamos colocando aqui. Ele é um pedaço para quem está iniciando no tema. Show! E para terminar, uma pessoa, pode ser homem, mulher, está vivo, não está, mas quem é uma referência para você, Marcelo, seja uma referência pessoal, profissional, um ídolo, quem sabe, qual é a pessoa que ocupa sua mente e o seu coração com admiração? Uma pessoa que ocupa minha mente com admiração? Rapaz, é que você deixou a coisa muito aberta, né, Faquinha? Eu tenho o meu pai e minha mãe, eu vou colocar 2, né? Que são pessoas que não estão mais aqui com a gente e que sempre que eu estou falando de ética, sempre que eu estou falando de integridade, etc., tanto meu pai quanto minha mãe foram funcionários públicos, né? Que serviram dentro do propósito do que é ser funcionário público, serviram de uma forma ética, me ensinaram essa questão de ética pessoal, ética corporativa, de uma forma muito, muito forte e que acabou moldando o que eu sou hoje como pessoa e como profissional. Então, inevitável não falar deles 2. Legal, muito obrigado pela Dona Ana Borovski Gomes e do seu Márcio José Gomes. Olha, tem nomes. É legal a gente celebrar e agradecer, né? O impacto que essas pessoas têm na nossa vida, né? Legal. Marcelo, agora no final, eu gosto de fazer um bloco aqui de abrir as portas, né? A gente começa conversas aqui no Juriscast, não dá para falar aprofundadamente do tema inteiro, mas a conversa começa aqui, mas ela não precisa acabar aqui. Então, fecha aí o nosso papo, deixando uma rede social, um espaço, a melhor forma das pessoas continuarem conversando com você, encontrando o Marcelo e, quem sabe, batendo um papo depois aqui do episódio.
Bom, Marcelo Borowski Gomes, né? O Borowski da dona Ana, que eu acabei de falar dela, né? Polonês. Então, se você procurar Marcelo Borowski, seja no Instagram, seja no LinkedIn, a gente já chegou lá a 12 mil seguidores, a gente está publicando os nossos conteúdos. O conteúdo, assim que a gente tiver esse conteúdo aqui publicado, será um deles que com certeza vai estar lá no nosso LinkedIn, né? Então, o arroba Marcelo Borowski Gomes, o Marcelo Borowski Gomes no LinkedIn, ele é o caminho para nos encontrar aí na rede social. Tá certo? Legal. Vamos deixar esse link aí das suas redes sociais aqui na descrição do episódio. Vamos colocar também o link aí para o pessoal poder encontrar seu livro, levar seu livro para casa. Vamos deixar aí todos os seus espaços e formas de contato para que a conversa continue lá com você. Deixa eu aproveitar, já que nós estamos falando do livro, todo o dinheiro do livro, 100% do que é coletado do livro, ele é transferido para o Instituto de Causa Social. Quer dizer, nenhum tostão desse dinheiro ele vem para o meu bolso. O nosso intuito com o livro, trazer o conhecimento de integridade corporativa para as pessoas, para a sociedade, gerando uma sociedade cada vez mais íntegra, né? Para você, Facchini, para mim, para os meus filhos, para os meus netos. Show. É bom demais conversar com gente legal, inteligente e íntegra. Com a gente, então, aqui, Marcelo Borowski Gomes, falando com a gente sobre aí integridade como um todo, né? Sobre o canal de denúncias e o papel do jurídico, do compliance, nessa relação aí que faz as empresas estarem adequadas à lei, claro, mas, acima de tudo, influenciando aí positivamente os relacionamentos que dela dependem e nela ocorrem. Marcelo, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter vindo aqui compartilhar aí com a nossa audiência conhecimento aí que você adquiriu durante uma vida inteira aí. Opa, tamo junto, muito obrigado. E quando quiserem falar sobre ética corporativa, quiserem saber se a IA pode ser ou não um comitê de ética, pode julgar as pessoas, que aí sim nós temos um dilema ético seríssimo, estou à disposição para a gente continuar esse bate-papo. Maravilha. Obrigado, Marcelo. Obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo que estão aí na audiência, que curtiram, compartilharam esse episódio, ajudaram mais pessoas a aprenderem conosco, em específico aqui com o Marcelo. Como vocês sabem, eu repito sempre aqui, o objetivo do JurisCast é compartilhar conhecimento dos especialistas que aqui comparecem e assim a gente multiplica esse conhecimento e faz aí nosso ecossistema jurídico cada vez mais próspero para todos que nele vivem e dele dependem. Então, muito obrigado a vocês que nos acompanharam até o final deste episódio, muito obrigado a vocês que gostam do JurisCast, compartilham o JurisCast, indicam o JurisCast. Nos vemos na quinta-feira que vem no próximo episódio do JurisCast, o seu podcast jurídico. Até lá e tchau! Tchau. Você ouviu o JurisCast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.